Boa noite. Meu nome é Normando Farinaso, eu sou dirigente do Centro Espírita Missionários da Luz. Hoje a gente vai falar de um tema também polêmico, que é a obsessão. O que é obsessão? No dicionário, na Aurélio, se perguntar a palavra obsessão é o ato de perseguir. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem a obsessão. Eles não imaginam que sempre o obsessor é um espírito desencarnado. Muitas vezes pode ser duas pessoas, encarnadas, a gente vê pessoas, uma perseguindo a outra, tudo, é um tipo de obsessão. Pode ser dois espíritos desencarnados, pode ser um encarnado perseguindo um desencarnado e vice-versa também. E eu vou contar por um caso de um primo meu, porque muitas vezes a gente tem que observar o que está acontecendo com nossos familiares. Esse jovem, isso se passou uns 25 anos atrás, esse jovem era casado há pouco tempo, tudo, começou a ficar silencioso, começou a ficar isolado, começou a não querer nem se comunicar com a esposa, nem se comunicar com os pais, começou a se isolar. E levaram todos os médicos e não tinha uma solução. Ele não tinha nenhuma doença, não tinha nenhuma aparência que tinha algum problema físico. Aí esse meu primo, que é o pai desse menino, falou comigo. Eu falei, vamos levar ele no centro. Na época eu frequentava o Centro Espírita Luz. A gente levou ele lá e foi, depois de algumas sessões, foi a esposa dele e o pai, a mãe dele não quis ir. Depois de algumas sessões, foi constatado que ele, na verdade, era o obsessor daquele espírito. Por ligações de vida passada, ele que estava obsediando aquele espírito. E aí o dirigente do centro falou, olha, é o seguinte, tem que trazer a mãe também, o pai e a esposa, para a gente fazer um tratamento em conjunto. Quando a mãe ficou sabendo disso, falou, imagina, estão achando que eu sou louco, que eu sou doente, eu não vou no centro, eu não vou lá, eu vou voltar a frequentar a igreja católica, e não quis saber. O que aconteceu? Esse menino cada dia ficou mais alienado, a esposa largou dele, e hoje, passado mais de 25 anos, ele é uma pessoa alienada que só fica no quintal da casa lá, de dia, fumando, e não se comunica com ninguém. Então, muitas vezes, quando a gente percebe uma pessoa com depressão, calada, a gente tem que ter essa sensibilidade. Se já levou nos médicos, não achou nada, pode ser um problema de obsessão. Porque a pergunta 459 do Livro dos Espíritos é assim, os espíritos influenciam nossas vidas? A pergunta é essa. A resposta, muito mais que você imagina, frequentemente eles nos dirigem. Então, se você der abertura para a obsessão, você pode ter casos gravíssimos. E hoje, um dos maiores problemas que está tendo é a depressão. A depressão acaba gerando obsessões. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. E o Divaldo Franco conta uma história, só para vocês verem a comparação, ele conta uma história que um dia ele está lá no centro dele, lá na Bahia, e apareceu uma jovem, já era tarde da noite lá, ele trabalhando, atendendo as pessoas, a moça numa camisa de força. O pai o levou lá com mais dois guardas, dois enfermeiros segurando ela, que ela estava num processo obsessivo de muita violência. Aí o Divaldo disse para o pai, você espera que eu vou atender outras pessoas que chegaram primeiro, a hora que eu terminar eu vou atender ela.
Aí ele pegou e mandou tirar a camisa de força. Aí o pai, não, ela agride, ela me xinga, ela quer me matar. Ela não pode me ver, que ela fala que vai me matar e vem para cima de mim. E ela era uma menina normal, tinha uma vida tranquila. De um dia para o outro começou a pegar raiva de mim, começou a me atacar e quer me matar de todo jeito. Aí o Divaldo falou assim, tira a camisa de força. O pai dela pegou, correu, se escondeu em outro quarto, ficou olhando de longe, tiraram a camisa de força. Ela tentou atacar o Divaldo, mas estancou, parou antes de atacar ele. Aí o Divaldo falou, meu filho, por que você está fazendo isso com essa moça? Aí o pai lá do fundo falou, não, ela é mulher, ela não é homem. Ele falou, não, fica tranquilo, falou para o pai, eu estou falando com o espírito que está com ela. Depois de muito conversar com esse espírito, Divaldo pediu para ele contar o que tinha acontecido. Esse espírito, na verdade, disse que ele não tinha nada com a menina, que ele queria se vingar do pai dela, que na vida passada o pai dela era uma pessoa muito poderosa e ele era um jovem que sua mãe desencarnou logo cedo e ele ficou de tomar conta dele, mas ele usou ele como escravo, fez ele trabalhar e ele, de tanta revolta, que um dia ele foi cobrar os direitos dele, o patrão dele mandou ele embora e ele ficou tão nervoso, tão irritado que ele teve um infarto e desencarnou. Depois de um tempo ele viu o pai da moça e falou, eu vou me vingar dele. Só que ele prestou atenção que a filha era uma médium em potencial e começou a ter receptividade com ele. Tudo que ele falava, ela respondia. Então, como ele não conseguia atacar o pai, que não era um médium em potencial, ele começou a atacar a filha. E a filha começou, esse trabalho de obsessão, começou a atacar o pai. O Edivaldo fez um trabalho de desobsessão, afastou esse espírito e falou para o pai, olha, você traz a sua esposa semana que vem, que eu quero conversar com vocês. Na outra semana veio o pai, a mãe e a moça. A moça já estava tranquila, equilibrada e o pai explicou, falou, olha, a sua filha é uma médium, ela tem que frequentar um centro, se não for esse, ela tem que frequentar um centro, benzer o resto da vida, fazendo um trabalho de mediunidade, que ela tem uma mediunidade muito em potencial. O espírito queria te atacar, mas como ele não conseguiu, ele atacou ela, então tem que fazer um tratamento. E o Divaldo ficou acompanhando esse espírito que ele socorreu, né, que era o obsessor. E essa menina continuou frequentando o centro, se tornou uma excelente médium. Um dia ela disse que estava namorando, que ia trazer o namorado, mas o pai era contra. Aí o Divaldo falou, não, você traz aqui com a manso a fera e tal. E aí levou. Aí o Divaldo falou para o pai, é melhor você deixar ela casar, porque daqui uns dias ela vai ficar mais velha, moça mais velha ninguém quer casar. Mas ela é jovem, não importa, é um rapaz mais maduro, tudo, um rapaz responsável, que pode ajudar muito ela. Se passou o tempo, daí um tempo ela voltou e falou, Divaldo, eu estou grávida. Nesse mesmo dia, depois que terminou o trabalho, esse espírito se comunicou através de uma médium e falou que era o espírito que perseguia o pai e a filha, que ele ia reencarnar como filho da moça que estava sendo obsediada. Vocês entenderam o resgate que tem de uma vida para outra? Muitos dos nossos filhos podem ser inimigos do passado. Então, muitos talvez marido, esposa, podem ser ligações de vidas passadas. Porque tem um velho ditado no Espiritismo que diz assim, quando você vai se tornar médium, o primeiro que você vai ajudar, você vai, fazer um trabalho de desobsessão, é com nossos obsessores. Primeiro nós vamos doutrinar os nossos obsessores, para depois doutrinar
obsessores dos outros. Porque nós temos várias encarnações, e nas encarnações passadas nós não fomos pessoas tão boas assim. Se hoje ainda a gente é cheio de defeito, imagine em vidas passadas. Então a gente tem vínculo com muitos espíritos. Então, se você trabalha no bem, se você ajuda o próximo, você tem condições de ter uma proteção, porque não só tem espíritos ruins. A pessoa, se ela é ruim, ela desencarna e continua sendo ruim. Mas se são pessoas boas, quando desencarna, são trabalhadores do bem, são mentores. Então, a gente tem que sempre fazer caridade, ajudar o próximo, trabalhar no bem, para ter ao nosso lado espíritos de luz, mentores que vão nos ajudar. Porque se você está trabalhando bem, se você faz um evangelho em casa, você fica protegido dos obsessores. E muitas vezes eles veem você trabalhando bem, mesmo que ele tenha um vínculo seu do passado, ele acaba também se transformando. Então, a gente nunca pode perder a oportunidade de fazer trabalho no bem, que isso vai nos proteger, vai nos dar força para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, muita paz a todos. Que assim seja.